e vai desagradar ao Senhor, embora em si mesmo seja coisa boa. Então, o amor de Cristo nos constrange. Mas para que esse amor me constrange, é preciso que eu conheça a Cristo e a sua obra. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz que nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Então, a proposta do Evangelho, segundo o entendimento de Paulo e segundo a palavra de Deus, é que o Evangelho ele se resume em duas coisas: a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. E conhecendo a pessoa de Jesus e a obra de Jesus, esse amor me constrange a eu andar como Paulo andava. Porque quando eu começo a conhecer quem é Jesus, então eu vou conhecer a grandeza do que ele fez. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é carpinteiro que veio ao mundo. Ele é um mestre que pregou com muita exatidão. Ele é o Messias, apenas o Messias. Ele é um revolucionário. Para você, ele é um curandeiro. Para você, quem é Jesus? Essa foi a pergunta que Jesus fez aos apóstolos lá em Mateus 17, acerca do que as pessoas estavam falando dele. As pessoas dizem que eu sou quem? E vocês responderam o quê? E muitos discípulos ficaram calados. Mas Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse para Pedro: Pedro, quem te revelou isso? Não foi carne e sangue, não foi minha aparência, mas foi o Pai Celestial quem te revelou isso. Então, Jesus, irmãos, é mais do que um carpinteiro. Jesus é mais do que um bom mestre. Aliás, aquele jovem rico foi a ele dizendo: bom mestre. Ele disse: bom só há um, que é Deus. Ou seja, se você me reconhece como Deus, então eu sou bom. Mas como mestre, só há um que é bom, que é Deus. Então, Jesus, irmãos, ele é mais do que um mestre. Ele é mais do que um professor. Ele é mais do que alguém que curou pessoas. Ele é mais do que alguém que fez milagres e maravilhas, como andar sobre as águas. Ele é mais do que isso. Ele é o Filho do Deus eterno. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de toda a obra da criação. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus que todas as coisas elas são sustentadas pela palavra do seu poder. Ele é, irmãos, o príncipe da paz. Ele é o eu sou. Lá em Isaías capítulo 6, Deus revela-se a Isaías e Isaías vê a glória do Senhor. E João, no capítulo 12, a palavra de Deus diz que aquela glória que Isaías viu, aquele ser glorioso que Isaías viu, era Jesus. Era a glória de Jesus. Meus amados irmãos, Jesus não era apenas o prometido, mas ele era o Criador de todas as coisas. Ele era Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Ele estava lá no princípio da criação.
Quando a palavra de Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, lá estava o Senhor criando todas as coisas. Lá em Provérbios capítulo 8, disse que Deus o possuiu para criar todas as coisas. Ele é antes de tudo. Ele é o primogênito da criação, ou seja, a criação procede dele. Todas as coisas convergem para ele. Tudo desemboca no Senhor. Ele, irmãos, é o merecedor de honra, de glória e de adorações. A Bíblia Sagrada diz, todos os anjos de Deus o adorem. Em Hebreus capítulo 1. Os anjos de Deus se dobram diante de Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não tem princípio de dias. Ele não tem fim de dias. Ele foi o Criador de tudo que existe. Inclusive de cada um de nós. Quando nós estávamos em fome, na barriga de nossa mãe, lá estava o Senhor tecendo cada parte de nós. Cada célula. Era Ele quem estava fazendo isso. Ele nos conhece, Ele sabe o que pensamos, Ele sabe qual é a nossa intenção. Todos os dias Ele conhece o nosso deitar e levantar e até o que nós sonhamos. E esse Senhor tão glorioso, tão esperado, que nasceu numa manjedoura, meus amados irmãos, veio entre nós como um carpinteiro, um filho de um carpinteiro pobre. E as pessoas olhavam para ele e nenhum valor acrescentavam. E nenhuma consideração havia. Mas esse ser tão glorioso pisou neste mundo, irmãos. Pisou nesta terra. Se fez homem. A Bíblia Sagrada diz que o unigênito do Pai, Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Ele veio entre nós. Meus amados irmãos, isso é glorioso. Saber quem é Jesus. Esse ser tão glorioso, tão santo, tão puro, veio entre nós. Mas Ele não veio de uma forma em que Ele nascesse de um pai e de uma mãe. Ele veio por obra do Espírito de Deus. Por quê, irmãos? Porque toda a raça humana estava comprometida com a semente do pecado. Estava comprometida. Cada geração se torna pior do que a outra. Nós herdamos dos nossos pais as consequências dos pecados que eles cometeram. E até chegar no primeiro homem, na primeira mulher. Por isso Jesus não nasceu de Maria e de José, mas por obra do Espírito de Deus, Ele foi formado o último Adão no ventre de Maria. Ele não era filho de Maria, por isso que Ele não chama mãe, chama de mulher. Era filho de Maria porque ela o criou, porque ela se deixou ser gerado Jesus nela. Ela deixou que Jesus fosse gerado nela. Então, por ela ter amamentado, criado, era mãe. A Bíblia chama ela de mãe. Mas Jesus não veio da carne nem do sangue de Maria. Mas antes foi concebido por obra do Espírito Santo, justamente para que ele não tivesse essa contaminação que nós herdamos dos nossos pais. E passamos aos nossos filhos. Por isso que ele é o segundo ou último Adão. E na qualidade de homem foi servo. E como servo foi obediente aos seus pais em tudo. E como homem foi humilhado
E aí começa a sua obra. Primeiro conhecemos quem é Jesus. O Deus eterno que se fez homem. O Senhor da glória que se encarnou feito homem. Se rebaixou à condição humana. Para começar, para fazer a obra de salvação planejada por Deus na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele se humaniza para cumprir a vontade de Deus, que era de nos redimir, de nos salvar de nossa culpa, de nos livrar da nossa condição de perdidos, de condenáveis, de dignos do inferno. Então Jesus vem, meus amados irmãos, com um propósito em cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que houvesse salvação para todos os homens. Por isso que a Bíblia Sagrada diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus era buscar e salvar o perdido. E Jesus veio. E, meus amados irmãos, como homem, ele pôde comunicar com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, sentir o que nós sentíamos, para justamente como nosso representante substituto, ele pudesse ser imolado por nós, ele pudesse ser crucificado por nós. E esse ato de Jesus teria poder e eficácia eterna. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Era o Deus homem, morrendo por nós, para que pudesse Ele, como Deus, receber esse sacrifício eterno. Era um ser eterno se fazendo temporal, para que o nosso sacrifício, a nossa punição, que foi em pouco tempo, pudesse ter o valor também eterno. Então a obra de Cristo era buscar os perdidos, era quebrar os nossos grilhões, era fazer com que nós pudéssemos, diante de Deus, ser santificados, ser redimidos, ser perdoados, ser abençoados, com toda sorte de bênção espiritual. Jesus se comunica com as nossas fraquezas. Jesus se comunica com o nosso mal, com a nossa maldição. E vai para a cruz e crucifica lá o nosso escrito de dívida. E paga por nós o que não podíamos pagar. E rasga a nossa dívida diante de Deus. E para Deus, meus amados irmãos, Ele recebe com aroma suave. Deus recebe aquilo como justa punição para os nossos pecados. E o selo, irmãos, de que Deus recebeu o castigo que nos traz a paz, foi a sua ressurreição dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é uma extensão da morte de Jesus, porque Deus aceitou a morte como substituta, como válida, para que os nossos pecados fossem perdoados. E ressuscita Jesus para provar que recebeu esta bendita oferta em nosso favor. Jesus ressuscita dentre os mortos. Meus amados irmãos, entenda você, entendamos nós. Uma coisa é alguém fazer em teu favor um benefício. Uma coisa é alguém te amar e fazer tudo o que você necessita que seja feito. Outra coisa é Deus te amar. O Criador de todas as coisas, que diante dele são como vermes, como nada. E Ele nos ama de uma tal forma, que dá o seu próprio Filho para sofrer em nosso lugar, na cruz do Calvário, na amarga cruz, sofrendo dores cruciais, cruéis, para que Ele pudesse me perdoar, para que Ele pudesse usar de misericórdia para com a minha vida.
Isso é outra coisa, é outro nível. Deus se fazendo homem para morrer em meu favor. Eu vi um vídeo ontem na internet que eu achei interessante. Um irmão, ele se pinta, né, se traja de mendigo e vai para a rua. E ele bota um cartaz pedindo um abraço, pedindo que alguém o abrace. Muita gente ignora, muita gente passa por ele e nada acontece. Até que uma senhora, ela vê o cartaz e vai em direção a ele e o abraça. E nesse momento tinham vários outros irmãos lá em redor e todos começam a bater palma, né? A vibrar com o abraço que aquela senhora deu no mendigo. E aí, irmãos, ele aproveita que começa muita gente a ficar olhando e começa a pregar, dizendo que foi justamente o que Deus fez por nós. Nós estávamos sujos com os nossos pecados, com as nossas decisões que tomamos. Nós estávamos imundos, dignos de condenação do inferno. E Deus, assim mesmo, Ele veio e nos abraça em Cristo Jesus, para nos fazer novas criaturas, para nos purificar, nos dar um banho e nos fazer filhos dele. Então, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo, o amor de Cristo me constrange. O amor de Deus, ele me constrange a eu viver diferente. A eu ser o que eu não fui. A tomar decisões que eu não tomei, que eram para o meu bem. O amor de Jesus, ele me constrange a eu viver uma nova vida. A eu buscar, meus amados irmãos, novos objetivos na minha vida. Por isso que ele diz, no versículo 14, pois o amor de Cristo me constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Ele está justificando o fato dele viver como louco. O fato de que para muitos era loucura o que ele fazia, o que ele fez. Deixou seus status de fariseu, deixou o seu, a sua descendência, colocou de lado de ser benjamita, da tribo de Benjamim, deixou todos os estudos que tinha de lado e a formação aos pés de Gamaliel e foi ser um sofredor, sofrendo pelo Nazareno que havia morrido crucificado numa cruz. Para muitos era loucura. Como você pode dizer que esse Jesus é vitorioso se ele morreu numa cruz? Se ele sofreu, se ele foi amanhetado, se ele foi preso, se ele foi chicoteado, que vitória é essa? Só que a vitória de Jesus foi justamente pagando os nossos pecados e ressuscitando para que todos os que creem nele vivam uma vida diferente. A vitória de Deus é quando nós mudamos de vida, é quando nós o amamos, é quando nós vamos em direção a ele e o recebemos como Senhor da nossa vida, irmãos. A vitória de Deus é quando um pecador se arrepende. Essa é a vitória de Jesus na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo sabia disso. E por isso ele não media esforço em pregar o Evangelho. Por isso que pregar o Evangelho era a meta do apóstolo Paulo em toda a sua vida após a conversão.
Por isso nós ficamos, meus amados irmãos, perplexos. Como há as conversões hoje, onde as pessoas se convertem, mas parece que não amam a Deus. Parece que não entendem o que Deus fez por elas. Parece que não percebem como Deus as ama, a ponto de dar o filho dele para morrer por ela. E essa pessoa vive a vida como se nada tivesse acontecido. Como se a experiência da salvação ainda não fosse presente na vida dela. Por isso que ele está dizendo aqui, irmãos, que há um constrangimento natural para aquele que aceita Jesus, para aquele que entende a obra de Jesus. Por quê? Porque ele diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Note qual é o efeito prático da salvação. É que os que encontram-se com Cristo Jesus não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por eles. Meus irmãos, muitos aceitam Jesus, levantam a mão, vão à frente, mas não estão entendendo bem o que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é você aceitar morrer com Ele. É você aceitar ser crucificado com Ele. É você aceitar que você não vive mais, mas que o velho homem foi com Cristo crucificado, para que com Ele você possa também ressuscitar e viver a vida que Ele propõe para você. Ele viveu, padeceu a tua morte, a tua vida, e foi para a cruz, para que o velho homem fosse morto. Por isso, que a verdadeira conversão é quando o homem se considera morto para si mesmo, mas vivo para Deus. Por isso que ele diz aqui, para que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Note, ele diz, não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo diz lá em Hebreus capítulo 12, que nós devemos considerar a morte de Jesus por nós. Se nós não nos considerarmos mortos com Cristo, irmãos, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos na nossa incredulidade. Se nós não considerarmos o amor de Deus por nós, se nós não formos constrangidos pelo amor de Cristo, jamais nós vamos para a cruz com Ele. Porque eu não vou entender por que Ele foi para a cruz por mim. Mas quando eu entendo que Ele foi por mim morrer naquela cruz, porque me amou, eu também vou amar e vou querer estar lá com Ele, aleluia, para morrer com Ele, mas também ressuscitar para Deus, ressuscitar para uma nova vida, uma vida onde os grilhões são quebrados, onde as prisões elas são despedaçadas, onde, meus amados irmãos, este mundo secular, ele não consegue mais nos prender a ele, onde somos libertos das cadeias deste mundo, das prisões de Satanás, e nós passamos a viver uma vida de vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia! E nós passamos a influenciar o mundo com o Evangelho e não ser deixado influenciar por ele, pelo mundo. Glória a Deus. Versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne.
E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Note que o apóstolo Paulo, ele fala de uma forma de nós conhecermos o mundo segundo a carne. Como é conhecer o mundo segundo a carne? É você olhar para o sistema de coisas que aí está e se inserir nele e sentir que está tudo bem, que está legal, que é favorável. E não se sentir incomodado com o sistema de coisas. Então, eu olho para a vaidade e acho que é uma coisa natural. Eu olho para o que o homem busca e acho que aquilo é o natural. Eu olho para as verdades do mundo e vejo que é daquele jeito mesmo. E o mundo começa a me influenciar a andar no curso dele. E o curso do mundo é a destruição, é a anarquia, é a sujeira, é o mal. E ele está dizendo, olha, nós não vemos mais agora, a partir do momento que nós vivemos para Jesus, que nós somos por eles convencidos, que nós nos rendemos a ele na sua morte, e vivemos agora na perspectiva da sua ressurreição para uma nova vida. Então eu não vejo mais o mundo segundo a carne. Eu agora olho para tudo isso segundo o Espírito de Deus. Para não me conformar mais com isto. Para romper com isto. Para romper com esta amizade que temos com o mundo, com o sistema implantado nele. Muitas coisas, irmãos, são normais no mundo hoje. E muitos crentes também acham que são normais, mas que a Bíblia reprova. E por isso nós também devemos reprovar como cristãos. Nós não devemos olhar para o mundo com a ótica mundana, mas nós devemos olhar para tudo que está à nossa volta com a ótica da palavra de Deus e daquilo que Deus, irmãos, concede-nos para que a gente perceba e possamos tomar uma decisão contrária àquilo que o mundo propõe para nós. Irmãos, nós não precisamos mais obedecer ao mundo. Nós não precisamos mais sermos escravos deste mundo. O mundo, ele escraviza em todo o sistema de coisas. E se nós não percebermos e estivermos vigiando, nós acabamos sendo arrastados. Basta um cochilo. É como se nós estivéssemos num barco. O barco fosse o evangelho, a igreja. E quando todo mundo cochila, a correnteza leva. A correnteza é o mundo. E segue o curso. Se o barco furar, as águas do mundo entram dentro da igreja. E afunda. Nós temos que estar atentos. Irmãos, o evangelho, ele não começa a gente visualizando a igreja, começa em nós. Quando nós percebemos isso e há mudança em nós, a igreja começou a mudar. Mas quando nós não agimos assim, nós achamos que a palavra de Deus é sempre para o outro e não para nós mesmos. Nós não vamos mudar e a igreja não vai mudar e vamos continuar cochilando, sendo arrastado pelo mundo, sendo pelo mundo hostilizado ou feito chacota. O mundo hoje está fazendo chacota, porque a maior parte da igreja cochilou, o mundo arrastou e está praticando as mesmas coisas do mundo e não há mais luz brilhando nem sal salgando, dando o gosto, o tempero. Mas o apóstolo Paulo, ele preferia ser louco para o mundo.
Ele preferia, irmãos, porque ele dizia que ele tinha morrido para o mundo e o mundo tinha morrido para ele. O mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. Ou seja, o mundo considerava ele um lixo, mas ele considerava o mundo também um lixo, porque ele tinha esperança maior, aleluia, porque ele tinha esperanças eternas, porque ele se apegava a promessas que eram melhores, porque este mundo passa com suas concupiscências, mas a palavra de Deus, ela permanece. Irmãos, sábio é aquele que se apega a esta palavra. Sábio é, porque essa palavra ela tem poder eterno. Ela tem poder não só de nos transformar, de mudar nossa mentalidade, de termos, irmãos, nossa mente transformada, mas também ela nos dá capacidade, meus amados irmãos, de entrar pelos portais celestiais e herdar a vida eterna com Jesus Cristo. Ela é capaz, irmãos, de fazer isso. Mas é preciso que eu, irmãos, examine as Escrituras e possa entender que é a palavra de Deus para nós. O amor de Cristo, ele deve nos constranger para que haja uma nova vida. Veja o último versículo que ele cita. E assim, se alguém está em Cristo, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Você já nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você já teve seus pecados perdoados. Você ama a Cristo. O amor de Cristo te constrange a ser santo e a andar em sua presença. E assim, se alguém está em Cristo, está crucificado com Ele, mas ressurreto com Ele também. Conhecendo, irmãos, a Cristo na morte, mas também o poder da sua ressurreição. Como ele diz lá em Romanos 6, se na morte fomos plantados, também plantados seremos na sua ressurreição. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe por quê, irmãos? Que não é admitível ou não é admissível um crente continuar no choro, na lamúria, na amargura, na tristeza, no azedume, nas fraquezas, no desânimo, na apatia, na negligência, na sonolência. Porque aqui está dizendo que nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, fazer uma oração ao Senhor. Deus eterno e bom, bendito seja o teu santo nome, bendito seja a tua palavra, bendito seja a tua obra em nossas vidas, bendito seja, Senhor, porque em ti, Senhor, nós somos aperfeiçoados e santificados, mas isso só se dá, Senhor, quando nós somos constrangidos pelo teu amor, meu Deus, a viver a vida que tu propõe para nós. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa nos ajudar a perceber quem é Jesus, conhecer a sua obra, Pai, para assim, meu Deus, podermos amar o Senhor e termos a nossa vida transformada, Pai, à medida em que com Ele sou morto e com Ele também ressuscito
para a glória do Senhor nosso Deus. Porque somos novas criaturas em Cristo Jesus, criados nele para toda boa obra. Assim, meu Deus, abençoa este povo. Abençoa, Senhor, a minha vida. Tem misericórdia de mim. E que estas palavras, Pai, possam se cumprir todos os dias, Pai. Ó Deus, no meu deitar e no meu levantar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis sentar, irmãos. Vamos dar os avisos.